Bom dia, Uruguaiana! Muito bom dia a todos os nossos ouvintes do seu programa Bom Dia Uruguaiana. Estamos chegando com alegria, com tranquilidade, nesta agradabilíssima manhã do dia 29 de agosto do ano de 2025. 29 de agosto de 2025. Pontualmente, 7 horas da manhã, vamos juntos com você até as 7 horas e 30 minutinhos da manhã, com alegria, com tranquilidade, em Cristo Jesus, nosso Salvador, enquanto, claro, as caturritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem, enquanto os passarinhos revoam nesta manhã, a graça de Deus recai sobre a nossa vida, a misericórdia de Deus se renovando em nós nesta manhã, e nós temos neste programa a alegria de Cristo Jesus, a força do Espírito Santo, a glória do Deus Todo-Poderoso. Enfim, convido você a convidar mais alguém, compartilhando, comentando, participando, mandando aquele teu olá. Daí eu mando meu olá daqui. E claro que temos a nossa maior roda do mate, a maior roda do chimarrão, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora. Vamos juntinhos com você, obrigado você que está ligado conosco, aumenta o volume do telefone, participa, compartilha, vamos juntos e anunciando a palavra de Deus e também os trabalhos da IMP, Igreja Missionária, a Palavra do Evangelho, localizada no bairro Ipiranga, na rua João de Silva 822, terça, quinta e domingo. Estamos à sua espera. Vamos juntinhos então com você, já de antemão, desejo a todos vocês um ótimo final de semana, claro. E quando retornarmos do final de semana, já será o próximo mês de setembro. Mas ainda temos aí 3 dias, né? 29, 30 e 31. E vamos aproveitando o mês de agosto que está indo embora, mandando para você com muita alegria, levando a você o evangelho puro, simples, com tranquilidade, o evangelho salvador, estruturador. Vamos junto com você então, começando a nossa roda do mate. Já vai ter chegando, vivente, mas por onde tu andava, vivente, vai chegando, tranquilo, tranquilo, com tranquilidade. Vamos ver a hora, que horas são para nós começar a nossa roda do mate, né? São 7 horas e 2 minutinhos da manhã e nós já vamos mandar aquele mate para tia Vera Abade. Alô, bom dia, tia Vera Abade, lá no bairro Cabo Luiz Quevedo. Bom dia, tia Vera, um abraço para a senhora. Que Deus abençoe, um abraço aí para toda a sua família. Obrigado aí pela companhia, tia Vera Abade, lá no bairro Cabo Luiz Quevedo. Bom dia! E nós chimarreando com aquela tranquilidade, já temos um ouvinte, manda um olá daí, que eu mando um olá daqui, vamos mandar um olá então para Web Esperança, irmão Félix, alô, bom dia! Vitor Bartolo, estou lá no bairro Vila Ípica 1, Vitor Bartolo, alô, bom dia! O meu primo Luiz Chaves, alô, meu primo Luiz Chaves, um abraço para ti e para toda a tua família. Vamos juntinho com você, se liga conosco, nós não ligamos com você, porque aqui o programa é seu, o programa é do Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos dá a palavra, Ele que nos dá paz e alegria. Os passarinhos revoando nesta manhã, claro, porque o telefone não para de marcar hora, são pontualmente 7 horas da manhã e 3 minutinhos. Vamos junto, Marquito Pofal, alô, bom dia, Marquito Pofal, que Deus abençoe a tua vida, a vida de toda a tua família. Um abraço aqui e obrigado aí pela companhia. Vamos se ligando conosco, claro, com tranquilidade. Mauro Helder dos Santos, alô, alô, bom dia, Mauro Helder dos Santos. Um abraço para ti e para toda a tua família. Mariusa Franchini, alô, bom dia, Mariusa, um abraço para o Franchini, para toda a tua família e Deus abençoe a cada um de vocês neste dia. Vamos juntos, se ligando conosco na programação, Valdir Cardoso, alô, Valdir Cardoso, bom dia, vamos juntos, se liga conosco, Valdir Cardoso, a sua esposa, irmã Iraci, o filho Nicolas, a filha Jennifer, aqui no bairro Cidade Nova. O bairro Cidade Nova, você liga conosco também, né? Claro, tem bastante gente aqui no bairro Cidade Nova. O Luiz Carlos Valau, a Rita Rios Valau e família, o Valdair Silva e família aqui no bairro Cidade Nova, sempre se ligando conosco na programação. Os passarinhos cantando, estão revoando nesta manhã para seus compromissos, temos nossos compromissos diários. Enfim, hoje já é sexta-feira e já é também, olha a hora, 7 horas e 4 minutinhos da manhã. Maria Borges, Loreci Borges e filha Larissa, alô, bom dia! Vamos juntinhos com você, tomando aquele mate,
Quem é que está conosco? Quem é que está conosco nesta manhã? A Mara Godinho, lá em Montenegro. O André Miller, em Montenegro. A Fátima Soares, em Montenegro. Que Deus abençoe vocês. Paulo César Dutra, em Farroupilha. E tem muita gente se ligando conosco, né? Que bom que você tem essa comunhão do Espírito Santo, ouvindo a palavra e compartilhando. Porque o importante é que você compartilhe. Por quê? Porque no teu Facebook tem muitas pessoas que precisam de uma palavra e de repente você compartilha e você diz, mas que palavra, que Deus é bom esse, né? Falou comigo. Então compartilha aí, é importante que você compartilhe, manda um olá para quem você quiser. Vamos juntos com você então, tem gente conosco. O Luiz Cândia, sua esposa Ângela, lá no bairro Salvador Faraco. Alô, bom dia, Luiz Cândia, sua esposa Ângela. Obrigado aí pela ótima companhia durante toda a semana, né? Hoje já é sexta-feira, né? Claro, a semana foi mais curta de programação, mas glórias a Deus que nós estamos aqui para encerrar a semana, né? Mas é assim, daqui a pouco aparece um compromisso, a gente tem que sair, tem que fazer a obra não pode parar. E vamos indo com tranquilidade, são 7 horas da manhã e 6 minutinhos da manhã, vamos juntos com você, meu cunhado Antônio Alcides Schonewald, lá em Pomerode. A sua esposa Janete Schonewald, filho Kevin, filha Gabriela, lá em Pomerode, né, em Santa Catarina, Pomerode. Na cidade do Rio dos Cedros, também em Santa Catarina, a minha cunhada, a pastora Tânia Schonewald Brum, o pastor Anderson Brum e toda a família Schonewald Brum, aí na IEQ do Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Meu irmão Marcelo Sanches, em Chapecó, bom dia, alô! Vamos juntos com você, se ligando conosco na programação. Quando são pontualmente, exatamente a hora do mate. Bah, mas que maravilha! São 7 horas da manhã e 7 minutinhos. Tem bastante gente já se ligando conosco na programação. Edenilson Carvalho Cogo. Alô, Edenilson Carvalho Cogo, bom dia. Minha prima Rúbia Patrícia Gomes. Meu primo João Pedro Gomes de Barros. Alô, bom dia. Vamos lá, vamos se ligando. Olha, daqui a pouco nós vamos para a palavra de Deus, né? Às 7h10. Você sabe que o programa anuncia o Evangelho do Senhor Jesus. No dia de culto da IMP, que é terça, quinta e domingo, às 19 horas da noite. A nossa aula do chimarrão. E claro que tudo isso em meia hora. São 7 horas e 8 minutinhos da manhã. E nós já estamos ligadinhos com você desde as 7 horas da manhã. Me preparo cedo, com tranquilidade, para não haver aquele atraso de comunicação. E desde as 6 horas, 6h10, por aí já estou aqui preparadinho para trazer a você uma palavra de renovo, uma palavra frutífera, né? Que gere frutos não só em você, mas também a semente caia na terra boa e seja germinada, e aí muitas pessoas recebam aí do fruto desta árvore, que a árvore é você, tá? O tronco é Jesus Cristo, que dá aí o crescimento à tua vida, à tua sabedoria, teu entendimento, teu conhecimento bíblico. Bom, juntinhos com você então, se ligando conosco na programação. O pastor Rudimar Santana Cabral, da igreja A Vida em Cristo. Vamos juntos, nós estamos aparecendo nos comentários. Às vezes, se some os comentários, aparece só depois da programação, né? Então, por isso que às vezes a pastor não leu o meu comentário. É que eu não sei o que acontece ali, ó, e eles não aparecem, só depois. Vamos lá então, vamos com você. Vamos tomar mais este mate, tá? Mandando um olá para minha cunhada Ana Soares de Oliveira Sanches, aí em Caxias do Sul. Olha o mate aqui, ó. Bah, mas que cuia, hein? E aí, meu irmão Alexandre Sanches, em Caxias do Sul. E vamos juntos com você, se ligando conosco. Vamos estar já preparando aqui a palavra. Eu vou colocar para você aí qual é o versículo do capítulo, porque já são 7 e 9, né? É no livro de Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 55, né? Aí a gente vai ler ali. Mas daqui a pouco, deixa eu só tomar este mate, enquanto você vai se chegando com aquela tranquilidade. Tá bom? Não esqueça, IMP, uma igreja em marcha, no bairro Ipiranga, na rua João Derme Silva, número 822. Vamos juntinhos com você no livro de Atos, capítulo 7. Tá? No versículo, vamos ler o 54, né? Qualquer coisa a gente segue na segunda-feira. Tá?
Que tranquilidade. Roncando este mate. 7 horas e 10 minutinhos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui então Atos capítulo 7, versículo 54. Qualquer coisa que não conseguirmos ler todos os versículos, a gente encerra na semana que vem, tá bom? Vamos ler o versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então vamos ler primeiro esta parte, tá? Nós estamos falando aqui da vida de um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de poder que lhe foi concedido por Deus. Eu creio que todos vocês já sabem e já conhecem a história de Estevão. Ele foi um mártir. O que é o mártir? É aquela pessoa que ela luta por um objetivo, que ela luta por um propósito para defender pessoas, para defender uma causa. Então, aqui estão falando de Estevão. Junto com os seus amigos que foram separados, tá, para fazer a obra como diáconos na época, se tornou um mártir porque ele lutou por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele aprendeu, por aquilo que ele seguia, que era a palavra de Deus. Tá? Porque aqui no tempo de Estevão, Jesus Cristo já tinha partido. Mas então ele ouviu e ele, podemos dizer que ele seguiu à risca o evangelho da crença dele. Porque quando nós acreditamos em Jesus, ninguém muda o nosso entendimento. Aquilo que nós aprendemos é aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos é aquilo que nós deixamos como exemplo. Esse é importante, é uma sequência. Então aqui, ouvindo eles, ouvindo o quê? Ouvindo Estevão pregar. Ouvindo Estevão testemunhar. Porque quando Estevão começou a pregar, a igreja ainda não estava fortificada. A igreja ainda não estava forte, como podemos dizer, como ela é hoje, como ela foi nos tempos antigos. Estava recém no começo do evangelho. E Estevão então se levantou com as suas convicções em Cristo, convicções em Jesus, convicções em Deus, e começou a pregar. E aí então eles não queriam ouvir. E agora preste atenção, quando uma pessoa não quer ouvir, ela só tem outro caminho: recusar. Então, quem não ouve, recusa. Quem não aceita, tá? É porque ela não quer seguir aqueles compromissos. Então, quando Estevão começou a pregar, ouvindo eles isto, se eles começaram a se enfurecer, e aí você entende que a fúria do homem leva à decadência. Veja aqui, eu creio que não vamos encerrar hoje esta parte, porque é muito boa esta parte. Então eu vou ler versículo por versículo, para que qualquer coisa a gente encerra na segunda ou terça. Acompanha aí, no 54 de Atos capítulo 7. Ouvindo eles, isto já expliquei, ouvindo eles de Estevão, falando em Deus, falando em milagres, falando em Jesus ressuscitado, o povo que era contra se enfureceu. Porque a Bíblia é clara, se não é a favor, é contra. Se é a favor, se alegra. Se é contra, se enfurece, se enciuma, se entristece. Olha o fulano pregando sobre Jesus e eu aqui não fazendo nada. Mas aquele que não faz, geralmente ele vai contender. Aquele que não gosta da palavra, aquele que não obedece à palavra, geralmente ele vai achar algo para contender com a palavra. E foi o que aconteceu. Estevão estava ali pregando sobre Cristo, sobre a ressurreição, sobre os milagres, sobre a casa de Israel, sobre muitas coisas. Então eles enfureceram e a fúria foi no seu coração. Acompanha, eu estou marcando cada pedacinho que é interessante. Enfureceram-se, irritaram. Para com isso. Para de pregar. Para de falar em Deus. Aqui nós não somos crentes, aqui nós não queremos falar de Deus, aqui nós temos o nosso Deus. E isto gerou no coração deles a fúria.
E quando alguém se enfurece, ele abre o coração para Satanás. É simples, é claro, é óbvio. Ontem eu estava conversando com alguém, diz, o evangelho tem que ser simples. Tem que ser pregado como ele é. Então está aqui, ó. Enfureciam-se e a fúria chegou no seu coração. O que a Bíblia diz? Que aquilo que está no nosso coração é aquilo que a nossa boca fala. Então, se você está enfurecido com alguém, a tua boca, ela vai maldizer. Ah, pastor, o que é isso? Ela vai, se você tem ciúme, se você tem inveja, se você tem tristeza, se você tem angústia, se você não perdoou, o teu coração ele vai se enfurecer, ele vai se entristecer, e a tua boca vai falar o quê? Aquilo que está no teu coração. Então nós temos que cuidar para não nos enfurecer. Nós temos que cuidar para não deixar o ciúme, para não deixar a inveja. Nós temos que cuidar para ouvir aquilo que nos faz bem ao coração. Porque se nós estivermos com o coração puro, nós vamos falar o quê? Aquilo que é uma palavra doce, aquilo que é uma palavra boa, aquilo que é uma palavra agradável. Então, pastor, mas por que pessoas falam coisas ruins? Por que pessoas falam negativo? Por que pessoas falam contra a Bíblia? Por que pessoas falam contra Deus? Porque elas estão enfurecidas, não querendo ouvir a verdade. E Estevão não estava falando mais nada além daquilo que ele ouviu, porque daquilo que ele testemunhou, da convicção que ele tinha falando de Deus, do Espírito Santo, da salvação, tá? E o pessoal se enfureceu. E hoje a verdade está sendo escondida. Por quê, pastor? Porque o fulano não pode ouvir, porque o fulano vai para uma igreja, porque se o fulano falar isso, ele não vão querer ele na igreja, mas tem que falar aquilo que é bíblico, aquilo que é verdade. E a verdade é que Jesus Cristo é o Salvador, e que se nós não obedecermos a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, nós não vamos ser salvos. Então, o que o nosso coração fala, o que a nossa boca fala é aquilo que o coração está sentindo. E naquele momento, eles estavam tão cheios de ira que eles começavam a rilhar os dentes contra Estevão. Ou seja, você já viu uma pessoa endemoniada? Ah, pastor, o que é isso? É a palavra. Por isso que eu disse que não vamos encerrar esta palavra hoje, porque estou recém no versículo 54. Tá? Então veja aqui, ó. Então, ouvindo eles isto, ouvindo que a palavra, enfureciam, deixaram a ira tomar conta do coração, e então eles começaram a ficar tão com raiva, tão com ódio de Estevão, que eles começavam a rilhar os dentes. Porque Satanás ele vai demonstrar. Eu sempre digo assim, sempre quando uma pessoa está querendo ser possuída, ela vai demonstrar no seu corpo algo diferente. Então quando você for na igreja, quando você vê alguém rilhando os dentes, rangindo os dentes, com olhos parados, ou outras coisas mais que você observa, você vê, Deus, será que isso é normal? O que está acontecendo com essa pessoa? Pode ser que ela esteja entristecida, pode ser que ela esteja com ira no coração, pode ser que ela esteja com raiva no coração, e ela começa a manifestar no seu corpo físico manifestações que indicam o quê? A raiva, o ódio, a tristeza, e provavelmente naquele momento ela poderá ser possuída por Satanás. Tá aqui, ó. Qual é o primeiro sintoma que eles mostraram? Começavam a rilhar os dentes contra Estevão. Ou seja, Estevão falava e eles enfureciam. Começavam a ringir os dedos, começavam a olhar para cá, começavam, eu acho que, fechar as mãos, fazer gestos diferentes. Por quê? Porque ali já estava implantado no coração deles o ódio contra Estevão. Por quê? Porque ele estava pregando a verdade. Aí você diz, pastor, eu não prego a verdade porque eu tenho medo de retaliações. Ué? Todos os discípulos tiveram retaliação. Tanto tiveram retaliação que foram mortos, foram avisados, olha, se vocês seguirem pregando o evangelho, vocês vão ser mortos. Se vocês não pararem com este evangelho, vocês vão ser presos. E eles ouviram? Não. Seguiram pregando o evangelho sem medo de retaliações, o evangelho que é a verdade, porque aquela morte de cada um deles valeria a pena. Que o que vale morrer sem Deus? Morrer sem Deus é a pior coisa que tem. Porque se nós morrermos sem Deus, a nossa alma vai perecer no inferno a eternidade, aonde há choro, ranger de dentes e cheiro de enxofre eternamente. Por quê? Simplesmente porque se revoltar contra aqueles que pregam a verdade.
Então eu sempre digo para as pessoas, eu não me levanto contra ninguém, mesmo que eu seja que eles estão fugindo da Bíblia, eu não me levanto contra eles. Eu apenas vou para a palavra e digo, Senhor, esta é a minha convicção, Senhor, isto é o que diz a Bíblia, eu vou ficar com ela. Para que eu não me levante contra ninguém, para que o meu coração não se encha de ira e para que não venha sobre mim Satanás se impor e vencer aquilo que está em mim. Então veja aqui, ó, por que eles começavam a rilhar os dentes? Porque eles começaram a ter ódio de Estevão, começaram a ter ódio daquilo que saía da boca de Estevão. Porque o que saía da boca de Estevão era a palavra de salvação. E Satanás não quer a salvação do ser humano. Sempre que você abrir a tua boca para falar sobre salvação, sempre que você abrir a tua boca para falar sobre Jesus Cristo, Satanás, aonde ele estiver, ele vai se manifestar de uma forma ou de outra, ele vai rilhar os dentes, ele vai esbugalhar os olhos, ele vai ter manifestações do seu corpo, e se ele não, naquele momento, não se arrepender, provavelmente ele será possuído por entidades de Satanás. Por quê? Porque não querem ouvir aquilo que sai da boca de um servo de Deus. Então por isso que eu digo, nunca me levanto contra pregador nenhum, mesmo que ele esteja direcionando a palavra para o outro lado. O que eu faço? Eu digo, ele está errado, o problema é dele, eu vou ficar com a Bíblia. Eu vou para a Bíblia. Então, se você acha que tem algum pastor errado, você não rilhe os dentes, você não dê autoridade para Satanás enfurecer o teu coração para que você faça algo contra este pastor sem mesmo perceber. E foi o que aconteceu com Estevão. E isto é o versículo 54. Depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Eu vou, na semana que vem, eu vou deixar marcado aqui, ó, e na semana que vem nós vamos seguir no versículo 55, tá? Então, só para encerrar aqui, ó, no versículo 54, vou repetir, ouvindo o quê? Estevão pregar. Enfureciam-se. Por que se enfureciam? Porque eram contra Deus. Entrou então a raiva no coração e eles começaram a ter manifestações no corpo físico. E qual a manifestação? Rangendo os dentes, rilhando os dentes, prendia os dentes, fechava a boca. Eu já vi muitos e muitos lugares, quando a gente está pregando, a pessoa fica a gente diz, dá glória a Deus, Satanás fecha a boca e ela não consegue abrir a boca nem para dar glória a Deus, nem para dar aleluia. Provavelmente no final do culto, na oração forte, aquela pessoa está tomada por manifestação. E eu não estou falando o que me falaram, estou falando o que eu vivi, o que eu sou testemunho de Jesus, não é de agora. Então, nunca deixe o teu coração se irar contra aqueles que pregam o evangelho. Foi o que aconteceu com eles. Então, a primeira parte, ele rilhava os dentes contra ele. Contra quem? Contra Estevão. Tá? Então, você que acompanha, ó, Rádio Web Esperança, Rodrigo Galarça, todos vocês estão acompanhando, se Deus quiser, eu vou deixar marcado aqui, ó, depois, tá? Vou deixar aqui com esta figurinha, porque senão eu me perco, né? Aqui todo dia a gente prega. Então, para que nós não se perca, nós vamos seguir na segunda-feira, se Deus quiser, na sequência de Atos 7, 54, né? Então, que Deus abençoe você. Não perca esta sequência deste livro de Atos, desta parte. E na semana que vem, provavelmente na segunda, a gente vai seguir no versículo 55. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. São 7 horas da manhã e 24 minutinhos da manhã. E nós estamos aqui no seu programa Bom Dia Uruguaiana. Que Deus abençoe a tua vida. Vai compartilhando, vai até chegando o vivente. Olha quem está conosco nesta manhã. Web Esperança, o irmão Félix, né? Um abraço, irmão Félix, um abraço para ti, para toda a tua família. O Rodrigo Galarça, alô Rodrigo Galarça e família, um abração para ti, para toda a tua família, obrigado aí pela companhia. Vamos tomar mais um mate? Meu primo Luiz Antônio Soares Rios, lá em Caxias do Sul. Tem bastante gente já se ligando conosco, Claudio Miro dos Santos, Rosa Aparecida dos Santos, Miriam dos Santos e família lá no bairro Nova Esperança 2, né? Pastor Jefferson Maciel, bairro Nova Esperança 2. Alô, bom dia. Bom dia para você que está ligadinho conosco. Franciele Guimarães, Luciano Brandão, aí no bairro Nova Esperança 2. Tem bastante gente também se ligando conosco na programação. Minha irmã, pastora Cláudia Vanessa Sanches Naziazeno. Meu cunhado, pastor Jesus Antônio Naziazeno.
meu sobrinho João Lucas, Samuel Elias, lá no bairro Salvador Faraco, aqui na cidade de Uruguaiana. Chegou mais gente, vamos ver se eu conheço aquele retrato ali, deixa eu ver quem é. A Genesi Schonevaldi, obrigado. Irmã Genesi Schonevaldi, Deus abençoe a senhora, toda a sua família, fico grato aí pela sua participação. Da onde está falando, irmã Genesi Schonevaldi? Eu tenho uma dica, mas não, eu quero que você diga de aonde que você está falando, que eu não lembro agora o nome da cidade, se é de aqui de Uruguaiana, né? Mas é Genesi Schonevaldi, obrigado aí pela sua participação. Web Esperança, irmão Félix, alô, bom dia. Rodrigo Galarça, bom final de semana. Genesi Schonevaldi, desejo para a senhora, para toda a sua família já de antemão, um ótimo final de semana. E assim nós vamos indo com aquela tranquilidade, com alegria, com a nossa maior roda do mate, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora, porque grande é o Brasil é grande, vamos juntos com você, se liga conosco. Vamos ver a hora, né? Nós temos que orar por nós, final de semana. São 7h25 da manhã, vamos tomar este mate. E já logo vamos estar orando por você depois deste mate, né? Marquito Pofal, alô, bom dia, Marquito. Que Deus abençoe a tua vida. Um abraço para ti e para toda a tua família. Pastor Luciano da Silva Lima, na IQ do bairro Vila Ipica 1. Pastor Rudimar Santana Cabral, da Igreja A Vida em Cristo. Pastor Marco Mancini, alô, bom dia, um abraço. Bom final de semana. Tá clareando o dia aqui na cidade de Uruguaiana. Ó, graças a Deus tá chegando já o verão, para quem gosta de verão, né? Cara, não tem nada contra o inverno, né? Mas eu, pessoalmente, sou mais amigo do verão, né? O frio é bom, né? Porque tudo que vem de Deus é bom. Inverno, vamos ver, inverno, verão, primavera, outono, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? Então, cada uma estação é bom, é agradável, mas nós sempre já se adaptamos um pouco melhor a tal estação. E eu gosto da estação do verão, né? Mas enfim, sem mais delongas, sem mais conversação, nós vamos estar orando por você nesta manhã. Senhor Espírito Santo, glorificamos e exaltamos o teu nome, por Senhor nos dar condições físicas, materiais, espirituais, conjugais para falar o teu evangelho, nos protegendo de toda amarração, de toda armação de Satanás contra o nosso coração. Nos leva, Senhor, a orar agora, a interceder por esta família que está nos ouvindo agora. Nos leva, Pai, a ser um canal de bênção através da nossa boca, que saia da nossa boca aquilo que está no coração, coisas agradáveis, água doce, água pura, Pai. Água que vai mudar a vida das pessoas, que o nosso coração esteja purificado, com o amor, com a paz, com a alegria, com a simplicidade que é em Ti. Abençoa o trabalhador da granja, da chácara, da fazenda, da estância. Repreenda, Pai, o mau pensamento. Repreenda o orgulho, Pai. Repreenda, Pai, aquilo que faz mal ao coração. E traga consolo àquele que está doente, traga alegria àquele que está triste. Ensina as pessoas a chorarem com aqueles que choram, se alegrar com os que se alegram. Nos ensina, Pai, a ser testemunhos, sermos, Pai, observadores da tua lei, dos teus mandamentos, dos teus princípios bíblicos, Pai, e que nada nos tire do teu caminho, mas que nos livre, Pai, de todo mal, de toda maldição agora. Abençoa, Pai, aquele que está na grande, na chácara, na fazenda, na estância. Abençoa aquele que está chegando no trabalho, aquele que está saindo do trabalho. Paizinho querido, Espírito Santo, multiplica, Pai, bênçãos tal sobre medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida de cada ouvinte agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que bom que eu tive a oportunidade de estar com você nesta meia hora, né, de programação. Que Deus abençoe a tua vida. E claro, na segunda-feira, então, nós vamos retornar aqui na parte de Estevão, né? Mas enfim, muito grato, 7h29, já está na hora. Que Deus abençoe você, multiplique bênção nesta vida, tá? E que este mês de agosto fique aí no teu coração como um mês que você recebeu muitas bênçãos. E porque, claro, segunda-feira já é o próximo mês. Mas enfim, um abração para você. Fique com Jesus Cristo, receba o abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana. Bom final de semana!